Ilustríssimos e amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo, por gentileza, aproveitando que vocês estão em pé. Pastor Ferdinand leu uma parte do tema que nos fora dado essa noite, que é falar o aspecto da salvação, regeneração e também a conversão. Então o pastor leu um texto que trata da regeneração, que é a palavra grega anagênese, significa nascer de novo. Nascer de novo. E agora eu vou ler com os irmãos a parte da conversão. Atos capítulo 3 e o versículo 19. Atos 3 e o versículo 19. E aí vamos tomar assentos. Atos 3 e 19. Glória a Deus. Quantos irmãos estão procurando? Quero dizer aos amados irmãos que é uma alegria muito grande estar convosco essa noite, poder bendizer e louvar o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado por esta oportunidade, ao pastor Ferdinand, ao meu grande amigo também, o pastor Luizinho, pastor Luiz Carlos Faria. Luizinho assim na intimidade a gente o chama, né? Mas é com muito respeito. Pastor Luiz Carlos Farias, esse ministério, esta igreja que eu aprendi a amar, pastor Ferdinand. E sempre quando os senhores me convidam, eu prontamente me disponho, porque eu gosto muito de estar convosco. E aqui, não só com jovens, mas obreiros já experientes, tem muita sede da palavra. E eu me alegro, às vezes, para ensinar para uma pessoa que de fato quer aprender, quer vasculhar um pouquinho mais. E eu fico muito entusiasmado. Muito obrigado pela honra. Deus abençoe o senhor e a visão alargada que Deus tem dado, não só ao pastor Luiz Carlos, mas também Vossa Excelência. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Assentai-vos, por gentileza. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de eu começar a falar exatamente desse tema, eu gostaria de falar algumas coisas curiosas em relação à Bíblia. Não sei se os irmãos já repararam, mas nós na Assembleia de Deus, né, algumas coisas, eu trabalho com educação e cultura, então a gente costuma dar essas dicas nas igrejas para que possamos melhorar, né, irmãos? E a Assembleia de Deus é a minha paixão, é a minha área. Eu nasci e cresci da Assembleia de Deus. Eu já frequentei outras igrejas, não no sentido de congregar, não, nunca, mas visitar, participar, fazer congressos e tal. É muito diferente o sistema. A Assembleia de Deus tem um sistema maravilhoso para o crescimento espiritual de todas as áreas. Todas as áreas. Eu venho fazendo estudo de casos sobre como uma pessoa fica firme no Evangelho de Cristo. Como as pessoas, o que entusiasma as pessoas e tal. Entre os fatores que ajudam uma pessoa a ficar firme, ela está envolvida em alguma coisa. Às vezes ela quer até ficar em casa, está cansada, uma situação, mas o fato dela estar envolvida acaba levando, e quando ela chega no culto, o que acontece? Ela é renovada, ela estava pensando em desistir, já não desiste mais. Então, entre os fatores está esse. Outras igrejas, sem ser Assembleia de Deus, não tem conjunto de nada, não tem grupo de jovens de nada, tem o ministério de louvor e o pastor que prega. Ele chega no culto, aquele louvorzaço, terminou, o pastor prega e pronto. Só que as irmãs ficam sem atividade, os jovens, adolescentes, as próprias pessoas que poderiam desenvolver talento de regente, de líder das mulheres, para fazer encontros das irmãs, da juventude, do adolescente, criança, por exemplo, entende? Então, não tem isso, não tem isso. E diga-se de passagem, irmãos, isso é uma coisa,
como é que é uma característica da Assembleia de Deus brasileira. Eu servi 7 anos na Assembleia de Deus portuguesa, não é assim como a nossa, não é assim, tá? É muito diferente. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Nossa igreja é uma excelente igreja, uma igreja bíblica. Nessas assembleias malucas que tem por aí, não. Assembleia de Deus convencionada. Alguém fala, a convenção não dá nada. Irmão, a convenção, ela afere os nossos obreiros. Uma pessoa para ser consagrado, não é só chegar lá com o ofício, não. O pastor sabe, passa por uma sabatina, faz uma prova lá, né, na convenção, é fiscalizada a vida desse obreiro. Ele que tem que ter um tanto de anos como presbítero na igreja, como um obreiro e tal, tem todo um quesito. Então, agora, igrejas que não são convencionadas, o dia que o líder lá peca, não tem como ninguém fazer nada, ele é o dono da igreja, não tem obreiros treinados. Aí a maioria dos obreiros são comprados por ele. Ele às vezes coloca até logo como segundo logo o filho ou o genro. Não sei se o pastor é parente, mas não é o fato de ser parente que dá seriedade à igreja. Mas o que eu estou falando é que quando a gente vai para, quando nós somos convencionais, nós vimos na convenção como é que é, sabemos o direito que um pastor tem, o dever que ele também tem, logo abre-se os olhos. Quando alguém não quer ser convencionado, ele quer fechar os olhos dos obreiros que surgirá, né, para que ele tenha um monopólio ali. Não é o caso, não é o caso aqui. Conheço o pastor Luiz Carlos, é uma pessoa séria, né? E também não é o fato de alguém ser genro ou filho que não demonstra seriedade, porque no dia a dia dos obreiros a gente conhece quem é sério, e às vezes há filhos e há genros que são obreiros sérios, às vezes é o vice, não porque é filho do pastor, mas é porque é alguém que tem conquistado esse espaço, né? Também que se diga isso. Então eu quero louvar a Deus por esta igreja. E irmãos, assim sendo, os irmãos já viram quando muitas pessoas chegam aqui na frente e falam assim: saldo os irmãos com a paz do Senhor. Já viu? Saldo, irmão, saldo é de banco. Saldo é o número da conta, que tem lá saldo é isso. O correto é saúdo. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Ou cumprimento, com o cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Certo? São detalhezinhos que às vezes, mas é importante. Outra questão, a palavra aleluia. A palavra aleluia não é bom que se diga no plural, aleluias. Por quê? A palavra aleluia, ela vem do hebraico halilu, tracinho, iá. Quando a gente vai traduzir, a palavra iá é o condensado, vamos assim dizer, da palavra Yahvé, que significa Deus. Por exemplo, para você entender, José, como é que a gente chama? Zé, ou Zé, mas o nome todo seria José. Então, Yahvé é também condensado, chamado de Iá na Bíblia. Iá. Então, Halilu, tracinho Iá. Halilu significa louvores, adoração, exaltação, engrandecimento. Halilu, Iá é Deus. Então, Halilu, Iá. Então, louvores a Deus. Se eu falo Haliluias, claro que está errado, né? Eu estaria tipo dizendo, não seria bem glórias a deuses, porque o plural no hebraico é uma outra letra que entraria ali. Mas em português seria como se estivesse dizendo aleluias, ou glória a deuses, né? Então o correto não é dizer aleluias, e sim aleluia, 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 aleluia. Entende, os irmãos? Amém? Então isso é muito importante, a gente devagarzinho sabendo. Eu estou no culto de ensino, tem muitos obreiros que aqui estão, e sempre quando eu vou dar uma palavra, partilhar, não ensinar, mas partilhar com meus colegas, eu penso que eu devo levar alguma coisa que eles vão recordar quando estavam no seminário ou lendo algum livro,
e não falar aquelas coisas tão normais que eles já sabem, depois voltam para casa sem ter aprendido algo novo, né? Então eu sempre penso nisso e eu tento trazer algo, pelo menos para relembrar aos irmãos amados, ok? Muito bem. A salvação, hoje eu estava lendo aquele livro do pastor Rick Bergstein. Eu gosto sempre de ler os nossos patriarcas, leio outras obras também diferentes, mas o pastor Rick Bergstein é um dos que pensam, como eu também, que a salvação, ela é um presente dado por Deus pela sua graça, não de graça nós recebemos, mas a salvação não é de graça. Por exemplo, você tem ideia, eu compro uma gravata para dar ao querido pastor que aqui está, no seu nome do senhor, Flávio, ao pastor Flávio, é Flávio? Então compra aqui, não sei se é pastor, mas vamos imaginar que seja. Então, pastor Flávio, eu compro a gravata, para eu dar uma gravata ao pastor Flávio de presente, tá? Eu tive que comprar, pagar o preço e dou para ele de graça. Para ele não vai custar nada, para mim custou. A salvação foi assim. Para nós não custa nada, para nós nada que possamos fazer vai pagar. Não paga, não paga. Ninguém merece a salvação. A salvação é pela graça de Deus, né? Graça é um presente imaterial dado sem mérito. Nós não temos mérito na salvação, né? É pela graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, veja lá, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, né? Então ninguém pode dizer: ai Senhor, eu mereço, né? Não pode, tá certo? Então é um presente dado por Deus. Quando Deus dá esse presente, é necessário, que era isso que eu queria partilhar hoje convosco. Quero aproveitar bem o tempo. Tá ali o relógio. Quero aproveitar bem o tempo. Não tem como o homem aceitar esse presente sem que ele utilize algo que veio de Deus. Foi uma iniciativa divina. Portanto, a salvação, ela é obra de Deus do início ao fim. Quando eu falo que a salvação é uma obra de Deus do início ao fim, porque Ele é quem opera a salvação toda. Não há nada no homem, não há nada. Agora, Deus, e quando eu estou falando que ela é do início ao fim, tem algo que o homem tem, que foi dado por Deus. Reverendo, amém. Pode ser. É chegado aqui o pastor presidente, pastor Luiz, fazemos menção à vossa presença e a gratidão de nos confiar o púlpito juntamente com o pastor. Então, queridos, nós temos algo que Deus nos deu. Já que Deus nos deu, é dele, e Ele nos deu, que foi o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e para salvá-lo, Deus vai agir exatamente nessa esfera que foi dada por Ele. Deus deu isso ao homem. Vamos olhar alguns textos que nos mostram que nós podemos receber a salvação através do livre-arbítrio, ou não, né? Ou não. A gente pode também rejeitar. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Primeiro, Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo 19. Os céus e a terra como hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Rapaz, eu gostei, pastor, do senhor. O senhor lê bem, lê alto. Acho que alguém pode até deixar o microfone aqui com o senhor, para o senhor me ajudar, pois fica ali gravado, né? Alguém pode ajudar aqui? Dá um microfone aqui para o pastor, por gentileza. Muito bem. Quando Deus falando, então a iniciativa é divina. Eu, Senhor Deus, soberano. Isso mostra que Deus é soberano. Só Ele pode fazer isto.
Só Ele pode, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Agora veja lá o que Deus fala: escolhe. Ei, ótimo, escolhe. Irmão, será que às vezes, pastor, eu uso umas expressões assim só para despertar, né? Será que Deus seria tão, desculpa aqui, tão inconsequente que eu usar o homem como um boneco de fantoche, que Deus foi escolhe, quando Deus sabe que Ele não pode escolher? Será que Deus seria tão assim? Claro que não, irmão. Olha só, e tudo começa, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Vamos lá. Olha aqui, isso aqui já é depois do pecado, que alguém diz que o homem tinha livre-arbítrio antes do pecado. Aí depois do pecado o homem perdeu o livre-arbítrio. Alguém diz, irmão, isso isso é uma heresia, daquelas feia mesmo. Que veja aqui, versículo 7: se fizeres bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta retórica, uma pergunta assim, claro que haverá, se fizeres bem. Se fizeres, condicional, se. Aí continua: e se não fizeres bem, quer dizer, você pode tanto fazer o bem quanto não, a depender de você. Aí o pecado jaz à tua porta, e sobre ele será o seu desejo, sobre ele, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Tem tradução que fala, sobre ele deve dominar. O pecado está à porta, tu a bater, mas cabe a você rejeitar. É isso que Deus está falando, não é? Então essa doutrina do livre-arbítrio, ela é muito forte nas Escrituras Sagradas. Agora, note os irmãos, queria ainda que lessem comigo, por gentileza. Vamos ver um pouco no Antigo Testamento, depois vemos no Novo. Ainda no Antigo Testamento, deixa eu me ver aqui um outro texto no Antigo Testamento. Oséias 11 e 5. Oséias 11 e 5. Ezequiel, Oséias 11 e o versículo 5. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. Olha só, eles estão recusando se converter. Ué, agora veja como é que isso é sério. Agora ainda, Isaías 65, versículo 2. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Olha, irmão, esse texto é tão forte. Olha lá, Deus falando: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Quem é rebelde? Rebelde. E esse rebelde aqui é rebelde contra Deus. Eu estendi todo dia. Irmão, quando eu vejo o amor de Deus, a justiça de Deus, Deus oportunizando o miserável pecador, todo dia o miserável estava lá, e Deus estendia a mão. Oh, Deus poderoso, todo dia eu estendi a mão.
a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, pensam e querem e vão. Mas todo dia Deus, irmão, veja lá, se Deus já tivesse determinado quem vai salvar e quem não vai salvar, por determinação divina, Deus seria mau palhaço então, estender a mão a um povo que ele mesmo condenou. Como é que ele faz isso? Não tem lógica. O Deus da Bíblia não é tonto, o Deus da Bíblia não é inconsequente, o Deus da Bíblia não. Agora, o Deus da Bíblia, ele é amoroso, e toda aquela e a salvação, a salvação ela está disponível a todas as pessoas. Todo pecador pode se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Todo pecador, bendito seja o nome do Senhor. Deus não é inconsequente. Muito bem. Depois, agora, no Novo Testamento nós temos alguns textos assim um pouco interessantes. Vamos ver. Mateus capítulo 13, versículo 13 também. Mateus 13, versículo 13 até o 15. Diz assim, olha: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Agora, olha o versículo 15, vai explicar por que eles não compreendem, por que eles veem, mas não veem. Versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu o que? De mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Note que isso não está em Deus, está em quem? Na pessoa. A culpa de alguém ser condenado jamais estará em Deus, e estará no pecador. Mas para o pecador receber uma condenação justa, uma vez que Deus preparou a salvação para os pecadores, Deus preparou a salvação para os pecadores, todos os pecadores estão na mesma condição. Então, para ser justo, Deus também tem que oferecer o presente igual a todos. Não é dizer igual tem alguns hereges que falam assim, não é que Deus seja injusto, é que todos merecem a condenação. Aí Deus pegou e, na sua soberania, porque Deus é soberano, não se questiona, irmão, e aí salvou algum. Irmão, desculpa aqui, a pessoa tem que ser muito tapada para acreditar num negócio desse. Desculpa, com muita franqueza. Sabe por quê, irmão? Quando você olha para Deus, é só a pessoa que não estudou a Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, você percebe que os atributos de Deus, eles são harmônicos como a engrenagem, que ela roda, ela gira ali de maneira justa. Não é uma engrenagem torta, onde a soberania de Deus é maior do que o amor, onde a soberania é maior do que a justiça. Irmão, todos os atributos de Deus equilibram todos os atos de Deus, todos. Então por isso, Deus não é um Deus torto, Deus é um Deus justo, santo, amoroso, soberano, sim, mas só que a sua soberania não faz dele um Deus injusto, não. Então Deus oferece a salvação a todos. Ai, pastor, onde é que isso está na Bíblia? É tão simples. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com os escolhidos. Não é isso que está aí? Ou não?
todos. Para com todos usar de misericórdia. Eita Deus, aleluia. Deus, e não é texto fora do contexto não, hein? Eu sei muito bem o que eu estou falando. Esse texto no original, ele começa no capítulo 9 e termina aqui no capítulo 11. Esse texto aqui, tá? Ele começa no capítulo 9. E alguém, pastor, o senhor citou o capítulo 9 aí? Então o senhor deve estar brincando. O senhor não conhece o capítulo 9? Não? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 9? A gente está falando da salvação. Dá uma olhadinha no capítulo 9 aí. Vamos conhecer algumas coisinhas no capítulo 9. Irmãos, sabe o que acontece? A doutrina que a Assembleia de Deus adota da salvação e de todas as doutrinas que nós temos, irmão, você não sabe como é que eu sinto mau prazer que eu chego e faço da Assembleia de Deus. Você não sabe a alegria, porque nossa doutrina, ela não depende de reformadores. Não é a doutrina que vem dos reformados, a doutrina reformada. Nossa doutrina é da Bíblia. Nossa doutrina é da Bíblia, palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Outra coisa, nossa doutrina com relação à ordenação de obreiros não é paulina. Nós não, é paulina também, só que nós não somos exclusivamente paulinos. Vou explicar por quê. Tem gente que para consagrar obreiros se respaldam apenas em Paulo. Não, a Assembleia de Deus não é assim. A nossa doutrina é bíblica. Nós começamos a doutrina dos obreiros, sabe aonde? Nos levitas. Levita tem lei diferente. Tanto é que nós, está aqui o pastor presidente que ensina, com certeza. Nós obreiros não andamos e nem vivemos igual os crentes comuns da igreja. Nossa roupa é diferente, nossa vida social é diferente. Todo mundo pode ir em certos lugares, nós não. Temos uma conduta diferente. O obreiro tem que ser exemplo da comunidade, do trabalho. E começa lá em Levítico, inclusive com a roupa, com a mitra ali escrito santidade ao Senhor. No peitoral ali, o obreiro ele carrega a sua denominação aqui, as tribos, tudo tem um significado. A nossa doutrina começa lá no Antigo Testamento, e vem. A doutrina da Assembleia de Deus começa nos evangelhos, quando Jesus falou assim: vocês estão treinados, passaram pela faculdade, 3 anos fazendo teologia, só que vocês não estão preparados ainda para sair, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Paulo não fala isso, mas Jesus fala. E na nossa igreja, o obreiro para ser ordenado tem lá o ensino de Jesus. Irmão, se o que Jesus fez, treinou o discípulo, não for doutrina para a nossa vida, colocar em prática, vamos dizer que o evangelho, a doutrina, a teologia do obreiro na nossa igreja, ela está furada. Mas não está não. A teologia é completa, é bíblica, não é só no Novo Testamento, não é só Paulino. Aí denominações por aí, eles pegam lá o que Paulo estabelece, aí fala, não está aqui, Timóteo capítulo 3, né? O bispo tem que ser marido de uma só mulher. Pega só aquilo ali. A teologia do cabra é só paulina. Não, nós usamos de Paulo? Sim, porque a nossa teologia ela é bíblica, é de Gênesis Apocalipse. Paulo soma com os critérios usados no Antigo por Jesus e em toda a Bíblia. Nós vamos somar, vamos esticar o pacote. É assim, presidente? É assim, é desse modelo, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui para Romanos 9. Estamos falando da salvação. Romanos 9. Eita, eu gosto desse capítulo. A gente que acha difícil, mas olha, vamos aqui a alguns versículos. O versículo 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Aqui já começa a falar que a igreja do Senhor não se restringe a uma tribo, a um povo de sangue, é pela fé. Já abrange aqui, já estica o leque. Agora, versículo 8. Isto é, aí falou aqui em Isaac, né? Falou em Isaac. Isto é,
Não são filhos da carne os que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Por quê? Aí ele vai falar, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, falou o nome de uma mulher, Sara, e terá um filho. Legal. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mais uma vez, não é pelas obras, mas pelo que chamam. Legal, está falando de Isaque. Aí continua: foi dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então alguém pega esse texto aqui e fala, está vendo aí? Deus escolheu um e desprezou o outro. Irmão, a gente tem que estudar a Bíblia, irmão. O que será que Paulo estava querendo dizer? Porque ele está citando aqui um texto do Antigo Testamento. Hoje à tarde eu estava vendo uma explicação de um professor sobre citações. Aí tem a citação direta, indireta ou a citação livre. São as três formas. Aqui é uma citação indireta, mas Paulo está citando. A gente tem que ir para o contexto, senão você vai ficar, não é assim? Tem que ir para o contexto. Todo texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Então vamos para o contexto. Paulo está citando Isaque, Rebeca. Onde é que isso está escrito? Gênesis, capítulo 25, versículo 21 a 23. Gênesis 25, versículo 21 a 23. Quem achar aí, por gentileza, pode ler. Lê, pastor Ferdinando. Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Olha só, ela teve uma dúvida, perguntou a pessoa mais certa. Perguntou quem? A Deus. Senhor, esse negócio aqui dentro de mim, como é que é? Olha a resposta de Deus. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha aí, um povo, duas nações há dentro de ti. Então quando Paulo em Romanos fala que escolheu Jacó, e aqui como é que ela escolhi, versículo 13, né? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Quando ele fala isso, ele está falando, eu amei um povo, uma nação, a nação de Jacó. O próprio Deus fala, amei a Jacó, amei a nação, duas nações há. Deus não escolhe indivíduos, Deus escolhe povo. Deus não escolhe indivíduo, Deus escolhe povo. No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, Israel. No Novo Testamento, escolheu um povo, a igreja. Esse povo é escolhido. É como uma carruagem que está passando. Qualquer pessoa pode entrar nessa carruagem, fazer parte desse povo. E também qualquer pessoa, se quiser pular fora do comboio, pode pular. Vou mostrar na Bíblia hoje que pode, ok? Então agora veja, o indivíduo Deus não escolhe. Por quê? A escolha do indivíduo não é o tema da agora. Há muitas pessoas que Deus chamou, não escolheu, Deus do ventre, não foi para salvação, foi para um trabalho, uma missão. Por exemplo, Jeremias, antes que tu nasceste, te escolhi, e as nações te dei por profeta. É uma escolha ministerial. Aí sim, essa escolha Deus faz, não para salvação, entende? Na salvação, a pessoa vai precisar de ouvir o evangelho, aceitar ou rejeitar.
Muito bem. Então aqui quando fala amei a Jacó e aborreci a Esaú, Deus está falando de escolher uma nação, então um indivíduo, duas nações adentro de si, não é isso? Como os irmãos estão vendo aí. Agora veja, a expressão aborreci aqui, em Romanos 9, versículo 13, amei a Jacó e aborreci. Essa expressão aborreci é uma palavra grega, misel, significa, né? Aborreci, significa também odiar, ok. Agora, olha só essa palavra, ela é usada na Bíblia, em outras passagens também. Vamos ver em Lucas 14, versículo 26, é o termo misel. Lucas 14 e 25. A gente vai entender um pouco como é que é esse aborreci. Lucas 14, versículo 26. Diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, ou sua mãe, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, viu aí? Esse aborrecer aqui é rejeitar. Ah, não quero você, não vou com a sua cara. Não! Esse aborrecer é tudo aquilo que desagrada a Deus deve ser aborrecido. Entende? Então, misel, quando aqui fala amei a Jacó e aborreci a Esaú, significa Esaú só foi aborrecido porque me ofendeu, afastou dos meus planos. Entende? Entende agora com o contexto da palavra de Deus de Lucas 14? Aquele que não aborreceu o seu pai. Gente, eu tenho que aborrecer a minha esposa? Não. A meus filhos? Não, eu não preciso aborrecê-los. Agora, se eles começar a atrapalhar eu servir a Deus, aí eu vou aborrecer, porque, entende? É assim, isso é misel. Ei, querido pastor. Aí. Com certeza. Isso. Você pai. Corroborando, pastor, com a palavra do Senhor, que o pastor está falando, quando a pessoa aceita Jesus e o pai amaldiçoa, rejeita a pessoa. Lá em Portugal, uma moça de 31 anos aceitou Jesus. Os pais, por serem extremamente religiosos, a igreja tradicional romana, agora expulsou a moça de casa. Encontrou-me na rua e disse assim: eu prefiro ver as minhas duas filhas no caixão do que na vossa igreja. Falou comigo. Olha só, 15 dias depois, essa moça sofreu um acidente automobilístico. O carro dela rodou, enfiou debaixo de um ônibus, e quem via assim falou: o carro deu perda total, não sobrou nem a alma. Quando ela estava tendo um acidente, o carro rodando, ela viu uma mão, mais de 100 metros, mais ou menos de tamanho era a mão, aquela mão gigante, luminosa. Quando o carro estava rodando, aquela mão colocou sobre ela. Quando a mão veio que tampou o carro, ela não viu mais nada. Acordou no hospital, não quebrou nenhum osso. E cantarabachuri, cantaramanás. O carro despedaçado, tiraram ela lá mole dentro do carro. O carro debaixo do ônibus, destruiu tudo, perda total. Ela não quebrou um osso sequer. Poucos dias depois, o pai teve AVC. Quem é que cuidou do pai? Teve que voltar para cuidar do pai? A filha. Está entendendo? Serva do Deus Altíssimo, nova convertida, experiência marcante com Deus. Então, a salvação, meus irmãos, igual como está aqui, Deus não escolheu um em detrimento do outro. E quando fala aborrecer aqui, não é aborrecer no português, não, é quando nós lemos lá
o maior servirá o menor. Gente, o que tem em servir? Só que ele foi rebelde, desobediente, nunca aceitou. Já que o plano de Deus é esse, é aí que está o negócio. Descubra o plano de Deus, entre no plano de Deus, obedeça ao plano de Deus, aleluia, glória a Deus. Aí você vai ser feliz. Se Esaú tivesse feito isso, só que ele não fez, foi o pecado dele. Portanto, como ele pecou contra Deus, obviamente que o pecado separa o homem de Deus, então ele se tornou aborrecido, tá? Não porque Deus determinasse isso, não, ok? Porque o plano de Deus não era condená-lo. O plano de Deus é: o maior servirá. O plano de Deus era para servir e não rejeitar. Em momento nenhum diz que Deus rejeitaria Jacó. Rejeitou depois, porque ele desobedeceu. Um outro exemplo que nós vemos sobre essa questão do livre-arbítrio, e vou terminar, está nos filhos de Eli. Não dá para a gente ler agora, lá no primeiro livro de Samuel. Vamos falar assim: eu tinha dito, Senhor, que tu e a tua casa andariam na minha presença para sempre, mas agora, longe de mim tal coisa, diz a palavra de Deus. Então, Deus, por causa da desobediência, eles foram também rejeitados, ok? Muito bem. Eu disse também que é possível, a salvação é um presente e que é possível perdê-la. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. A salvação, ela é um presente e é possível perder essa salvação. Eu vou ler rápido. Gostaria de ler 2 textos. Eu vou começar. Versículo 6. Me permita ler a partir do versículo 4. Versículo 4. Porque é impossível os que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. A salvação é um dom, tá? Não vem de vós, é dom de Deus. Dom celestial. Se fizeram participando do Espírito Santo. Um pecador, um não convertido, pode ser participando do Espírito Santo? Não, não tem como. Estava entre nós, mas não era dos nossos. Então não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mora. O Espírito Santo conhece tudo, por dentro, por fora, passado, presente, futuro. O Espírito Santo é Deus. Então fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Virtude do século futuro é o nome escrito no livro da vida. Futuro, salvação para a eternidade, futuro. Virtude do futuro. Versículo 6. E caíram. Mas o texto, ele começa com uma palavra falando impossível. Antes de eu voltar a esse texto, eu vou voltar a esse texto para explicar eu queria ler ainda 2 Pedro 2,17. 2 Pedro 2,17 até o 20. Mas para ganhar tempo, eu vou ler só o versículo 20, tá bom? Vou ler só o 20 para ganhar tempo, mas 17 por causa do contexto. Portanto, se depois de ter escapado, olha aí a palavra escapado, salvar, no grego a palavra soter é sofrer um escape. Sofrer um escape. Portanto, se depois de ter escapado, quer dizer, já está salvo, das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e o quê? Salvador. Então está falando da salvação. Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez, forem o quê? Outra vez. Quer dizer, só posso outra vez, uma vez que eu sair, senão não posso voltar, né? Outra vez, envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Note, irmão, está falando claramente de alguém que perdeu a salvação. Então, alguém que é salvo, biblicamente falando, pode perder a salvação. Agora, o problema aqui, vamos para Hebreus 6. O problema aqui em Hebreus 6 fala que é impossível a pessoa ganhar de novo.
Então, pastor, eu tenho estudado bem isso, porque às vezes nós queremos fazer doutrina em cima do que os homens dizem. Não, tem que ser em cima da palavra de Deus. Quando que se a pessoa perder a salvação, eu creio que se a pessoa perder mesmo a salvação, porque existe assim, se uma pessoa foi salva por Jesus, imagina o desviado. Vamos imaginar aqui um desviado. O desviado, irmão, ele está a caminho da perda. Tropeçou, ele está caindo, certo? Aí vamos lá. Já que ele, por exemplo, ele está bebendo, ele está em processo de queda. Se Jesus voltar, obviamente que vai consumar a perca da salvação. Se ele morrer lá naquele mundo, de onde morreu, consuma a perca. Se ele se arrepender, porque veja, lá no céu tem um livro da vida. A pergunta que os alunos fazem no seminário: quantas vezes Deus coloca o nome da pessoa no livro da vida? Uma. E quantas vezes tira? Uma. Se a pessoa, por exemplo, o cara está com o nome no livro da vida, está lá com o nome no livro da vida, afastou-se da igreja, mas aí o nome dele ainda está lá no livro da vida. Aí o Espírito Santo fala assim: aqui não é, ele está na discoteca, tico-tuco. Aí o Espírito Santo fala: aqui não é o seu lugar, volta. Não sei se você já ficou desviado. Aí a pessoa, ele chora lá dentro da discoteca. Agora, se ele não ouvir a voz do Espírito Santo, ele morrer naquela condição, aí consuma a perca, entende? Não é que o camarada que está desviado está salvo, não é isso. Ele está no processo, ele desviou da fé, desviou da igreja. Agora, a perca da salvação é uma outra história. Porque perder a salvação, se perder, estou falando em Hebreus, conforme tá, irmão, a Bíblia é toda completa. Hebreu disse que se a pessoa perder, tem duas formas de perder. Uma é ele morrer no pecado, e aí consuma a perca, ou ele se tornar um apóstata, que aí Deus fala com ele: volta, aqui não é seu lugar, abandona esse vício, larga essa arma, rapaz, confia no Deus que você conhece, tá? Aí ele começa a inventar desculpa para esse pecado dele. E aí ele vai cauterizando a consciência. Não dá agora tempo aqui para a gente falar um estudo sobre a cauterização da consciência. O senhor sabe disso, irmão. Tem muita gente que cauteriza a consciência dentro da igreja, pecando, profetizando. O fato de Deus usar não vai nessa que é garantia de salvação, não, hein? Tem gente, Deus usou uma mula. Se muita gente usada por Deus não perdesse salvação, Jesus não teria dito em Mateus 7, 21, 22, 23: muitos me dirão naquele dia. Sinceramente, pastor, eu queria que tivesse escrito assim: alguns poucos me dirão naquele dia. Mas lamentavelmente está escrito muitos. Profetizão, irmão, quem profetiza? Em meu nome expulsar o demônio, são líderes, irmão. Esse versículo consome a minha alma. Minha maior preocupação é em perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus, ainda, capítulo 10, versículo 39, 38 e 39. 38: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, irmão, aqui está falando do justo. O justo pode recuar, quer dizer, perder a salvação. Se recuar, minha alma não tem prazer nele. Agora vamos lá, 39. Aqui, se fosse pegar detalhe, estudar a palavra prazer, eu não tenho prazer. Nenhuma pessoa que Deus não tem prazer vai entrar no céu. Só vai entrar no céu aqueles que Deus tem prazer na sua alma, comprada pelo sangue de Jesus. Mas pronto, versículo 29 agora, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Eu só posso me retirar para a perdição se eu for um não perdido. Por exemplo, eu não sou perdido, estou aqui, agora vou me retirar para a perdição. Porque se eu já for perdido, eu não tenho que me retirar, eu já estou perdido, não preciso de retirar. Então está falando de um salvo.
claramente. Então é só para dizer que um salvo pode perder a salvação. Sim, senhor, pode. Cuidado, biblicamente falando, porque eu estou falando tudo na palavra de Deus. Agora, veja lá, hoje eu me falado sobre a palavra conversão. A palavra conversão, converter, vem do grego epistrofe, que significa dar uma volta de 180 graus, sentir verdadeiramente os seus pecados, ter ódio por eles, arrepender-se e decidir abandoná-los e seguir a Cristo a fim de alcançar o perdão dos seus pecados. Então a palavra converter é quando a pessoa ela começa a olhar para dentro dela. É claro que aqui tem os elementos do arrependimento. Qual é? E tem também, não só os elementos, mas tem a pessoa que provoca o arrependimento, é o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar na pessoa. Olha como é que está a sua vida. Aí ele começa a olhar para Deus, que o Espírito Santo o atrai para Jesus. E ele começa a olhar para Jesus e ele começa a sentir a sua miséria. Ele começa a sentir o seu pecado. E quando ele está num processo de conversão. Está vendo? Olha como é que está. E ele faz ver o crente, olha isso aí, olha como é que a vida dele é bacana, olha a sua. E ele começa agora a olhar para ele, e ele vai tomando nojo do pecado. Nojo do pecado, irmão. Acontece que a conversão não tem como. A conversão é literalmente odiar o pecado. A pessoa que não odeia o pecado, não converteu não. Tem gente que está dentro da igreja, não pode falar numa Kaiser, geladinha, camarada, água, chega, vem água na boca, misericórdia. Não, irmão, a pessoa tem nojo, sabe? Por quê? Porque ela é convertida ao Senhor. A outra coisa, ainda ligada à conversão, é o arrependimento, provocado pelo poder do Espírito Santo. Arrependimento, a palavra arrepender-se, tem a palavra no grego e no hebraico, mas no grego é metanoia. É essencialmente uma mudança de mente em relação ao pecado e a Deus. É sentir tristeza pelo pecado e desejar abandoná-lo. O arrependimento é um dos primeiros passos da experiência da salvação. Aqui, a salvação é uma experiência, sabia? É uma experiência. Por exemplo, eu digo, a salvação é uma experiência como a morte. Eu ia falar, eu não sei como é que é morrer, mas eu passei por uma experiência. Agora vejam, a pessoa que nunca morreu não sabe como é que é a morte. Não sabe. Assim também é quem nunca foi salvo, não sabe como é que é a salvação. Por isso, os católicos, por exemplo, eu tenho tia, ela fala, vocês evangélicos que ficam falando que é salvo. Quem é que sabe quem é salvo? Só vai saber naquele dia, você não sabe nada, está enganado. Porque a salvação é uma experiência. Você passa pela experiência da salvação. E agora, no arrependimento, o arrependimento, ele é provocado pela experiência da salvação. Quando você é salvo, você passa por essa arrepender. Então a sua mente muda. Sua mente muda. Aquilo que você gostava, você passa a não gostar mais. Então, agora veja, o arrependimento, ele é manifesto em três áreas. Primeira, intelectual, emocional e prática. Arrependimento. Então, vamos lá. Você pega um ônibus, entra dentro do ônibus, aí você vai para Laranjeira na Serra, entra aqui, aí o ônibus começa a pegar um caminho diferente, e você, motorista, esse ônibus vai para onde? Pai, esse ônibus está indo para Vila Velha. Não, mas eu quero ir para a Serra. Não, esse não vai. Se você tiver com dinheiro só naquela passagem, aí que a coisa fica feia. Mas olha só, quando isso acontece, que a pessoa, meu Deus, não estou indo para lá, ele puxa a cordinha. Mas antes de puxar a cordinha, ele entra ali no momento de emoção, não, eu tenho que descer, não estou indo para o caminho errado. Aí ele aperta, o que ele faz? Desce. Então primeiro ele teve a consciência, estou indo para o lugar errado. Segundo,
ele agora passa por aquele processo de emoção, assim, meu Deus, tem que descer, ai meu Deus do céu, ai, meu Deus, não, peraí que eu quero ir. Aí ele então decide descer. Aí o arrependimento, primeiro pela palavra de Deus, através da palavra. Por isso que a Bíblia, quando Pedro estava pregando lá, em Atos capítulo 3, ali que opera aquele milagre, versículo 19, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado. Irmão, não há perdão de pecado sem arrependimento. Não há. Uma vez, pastor Luiz, numa assembleia geral da igreja, uma irmã, uma jovem, ela tinha tinha fornicado com seu namorado. Depois eles se casaram, mas ela ficou grávida. Quando estava já o casamento marcado, tudo certinho, ali casando no sítio lá e tal, ela então pediu para voltar à comunhão. Então o pastor permitiu e tal. E ela então chegou na frente da igreja para pedir perdão. Irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos por algum erro que eu tenha cometido. Quer dizer, irmão, eu não digo nem erro, né? Porque eu estou desejoso de estar na comunhão. Eu olhei para aquilo. Quando ela falou, eu não digo, quer dizer, eu não digo erro. Erro não é erro não. E tá com essa barriga na boca, não é erro não. Sem casar não é erro não. Entende, irmão? Jesus, eu fiquei assim, o que é isso? Então, não existe perdão sem arrependimento. Uma pessoa arrependida é diferente, ela reconhece. Para Deus perdoar, eu faço sempre essa pergunta aos alunos no seminário: quanto tempo Deus demora para perdoar alguém? O tempo que a pessoa leva para se arrepender e confessar. O tempo que ela leva para se arrepender e confessar. Arrependeu? E o arrependimento, ele não é fruto de remorso, não. Arrependimento, se você arrepende. Agora veja, quando a pessoa se arrepende, já deu hora. Quando a pessoa se arrepende, irmão, algumas coisas são vistas na vida de um arrependido. Primeiro, o arrependido frutifica, porque não dá tempo da gente mostrar, né? Eu termino aqui. O arrependido, o João Batista falou: produzir fruto digno de arrependimento. Quando a pessoa, aí tem as evidências internas e as evidências externas da salvação, do arrependimento. E aqui, deixa eu só terminar aqui em Romanos, e aí termino. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, permito ler só 2 textos para terminar. Desculpa aí, irmãos. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos herdeiros. Então, quando alguém foi salvo, o Espírito Santo testifica dentro dela. Então, como é que ela sabe que foi salvo? Por causa da testificação do Espírito. Pastor, tem essa dúvida. Reveja, porque o Espírito Santo precisa testificar dentro de você. Você sente Deus na sua vida? Sinto, pastor. Então, só sente se você for salvo. É uma certeza inabalável. Agora Efésios, e aí, pronto, é o último. Efésios, capítulo 1. Efésios 1. E o versículo 12, 13, deixa eu ver aqui. Exatamente, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste o quê? Selados com o selo foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Aqui, Paulo usa 2 figuras do Espírito Santo. Primeiro, selo. O selo, ele serve para 2 coisas. Primeiro,
marcar destino. Você pega e mandar uma carta para Portugal, você colocar o selo da Espanha, não chega nunca em Portugal. Entende? Então o selo fala de destino. Segundo, selo também fala de proteção. Por exemplo, o Aribiri, na época quando o pastor faleceu, uma época foi fechada pela justiça. O juiz lacrou a igreja. Então botou um selo inviolável, ninguém poderia. Então quando você é salvo, você está salvo. Ninguém pode roubar a salvação. Por isso que Jesus fala lá em João 6:37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Só que essa parte é a parte de Deus. A parte de Deus, aquilo que depende de Deus, está garantido. Você veio a Ele, agora você pode sair. Você tem a liberdade de sair, entende? Por isso você pode se retirar para a perdição. Agora, se você vier a Ele, na parte dele, você está selado, selo. E por último, o versículo 14 de Efésios 1, o qual é o penhor. Penhor, na épocas anteriores, usava-se muito quando a pessoa ia comprar uma coisa e não tinha um dinheiro, dava um objeto como para ficar penhorado, dava garantia. Então, deixa isso aí como garantia. Jesus veio, morreu para nos salvar, e Ele deixou garantia para quem aceita Jesus, o Espírito Santo. A garantia é palpável, é sentida, é vivida. Aleluia! Tem muita gente que não sabe, como eu também não sabia. Eu fui criado na igreja. Eu não tinha afastado do caminho do Senhor. E eu pequei, quando eu tinha 17 anos, pequei. Fui disciplinado. O rapaz me ferrava lá, eu saí da igreja para matar o camarada, queria comprar arma. Eu falei, não, eu vou sair. E aí, quando eu estive afastado, irmão, literalmente, eu senti que o Espírito Santo afastou de mim. Eu sentia sozinho, eu tinha medo. Eu acordava de noite, abria a janela, olhava para o céu, para ver se as potências do céu estavam abaladas, se Jesus tinha voltado ou não. Teve um dia que eu voltei para Jesus. Quando eu voltei, você está pensando que... Tem gente que fala a língua, qualquer coisa, né? Irmão, demorei para... Eu orava, eu jejuava, e hoje eu era batizado com o Espírito Santo, pedindo ao Senhor que me renovasse. Deus custou, pastor, me renovar. Então eu sei a diferença entre a pessoa que tem o Espírito Santo como garantia, quando o Espírito Santo se afasta e fica como que de longe, querendo falar, não, aí não é o seu lugar, volta. Que Deus em Cristo nos abençoe. O Espírito Santo é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Quem foi salvo tem essa evidência interna dentro de si. Deus abençoe. Quero aqui com muita alegria manifestar minha gratidão tanto ao pastor Ferdinando como ao querido pastor Luiz Carlos, digno presidente desse campo, aos demais obreiros que têm vindo participar, né? Eu quero muito humildemente agradecer-vos. E pastor, eu dizia ao pastor Ferdinando, eu sinto honrado, tenho uma admiração muito grande pelo senhor e por esse ministério. Então quando os irmãos me convidam, para mim é uma honra muito grande estar convosco. A Deus toda a glória, minha gratidão seja o louvor ao nome do nosso Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Luiz.